Já vamos começar a nossa live de hoje à tarde e vamos que vamos, mais uma vez. Fala, nação Alvinegra de Parque São Jorge, estamos de volta aqui no Tapa na Orelha. Pois é, abemos um técnico, meus amigos. Pois é, sejam todos bem-vindos, ative a notificação, compartilhe, curta, faça o troço aí. Finalmente temos um técnico, Dorival Júnior. Vamos falar um pouquinho sobre ele, inclusive suas preferências táticas. Eu diria no Flamengo que é muito compatível com o que a gente estava trabalhando, né? Vamos falar sobre as contas. Hoje vai ser uma livezinha mais curta, até porque praticamente é Dorival e algumas informações adicionais e as contas que acabaram de ser reprovadas no Conselho Fiscal. Bom, dito isso, vocês têm os links na descrição, WhatsApp do canal, WhatsApp de membros, Doi Arena, canal de doação, Live Pix, canal de cortes Cartola. Hoje é sexta-feira, né? Sextou, meu povo. Sexta-feira tem que fazer a brincadeira, porque eventualmente pode ter algum problema aí se vocês não fizerem. Tem jogo amanhã, né? Então é muito importante que vocês adiantem na escalação para não ter problemas, beleza? Então deixa eu dar aquele alô e boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos, vão chegando, vão deixando aquele like, obrigado aí pela audiência de vocês. Tá tudo certo aí, não tá cortando nada, né? Pelo amor de Deus. Paulo Vinícius, boa tarde. Eclésia, boa tarde. Martins, buenas. Silas Nascimento, Mazinho João, Arlindo, Alan Oliveira, GB Souza, Vinícius Piretti, Renato Nazário, que mais? Fernando Henrique, Lucas Alves, Belo Corintiano e o Jonathan, assim como o João Dimas. Uma boa tarde a todos vocês, muito obrigado aí pela presença. Tem o Anderson também que chegou agora. E vão chegando e vou dando seu alô e digam de onde vocês estão falando. Meus amigos, vamos que vamos. Vou ver as mensagens de vocês primeiro, depois a gente faz aquele apanhado do Dorival. Já estava estudando como é que o Dorival vai trabalhar no Corinthians. Tem algumas preocupações que eu tenho. Vou compartilhar com vocês. Sei lá. Vamos ver como é que vai ficar esse time do Corinthians. Pela característica, eu acho que casa, mas tem algumas preocupações que podemos ver logo logo. Bom, deixa eu ver aqui vocês. Temos treinador. Não escale 3 atacantes. Use a base e faça o feijão com arroz. 4-4-2. Acabou com o Vale Refeição do Fabinho. Pra piorar, fim de mês, não sobrou nada. Sobre Adidas, pronto. Vou fazer de ontem pra hoje, então, e já vou começar com o Dorival logo em seguida, tá? Eu conversei depois da live sobre o tema, né, que me passaram lá. E eu já falei sobre essa questão da preocupação em relação às contas corintianas e acabou até tendo razão a preocupação em relação às contas, né? Porque o Conselho Fiscal acabou rejeitando, a gente vai entender talvez na matéria. Se não mais à frente, entender mais ou menos o que foi que aconteceu. E assim, eu não sei se vai acontecer essa bomba semana que vem para tentar derrubar essa discussão, ou eventualmente vai esperar a votação para depois apresentar uma bomba. Eu não sei como é que vai ser a forma como vai ser tratado esse tipo de coisa. Mas vocês lembram que tinha aquela questão dos 3 bi? Eu perguntei lá por que ele tinha falado 3 bi. Você lembra que o Augusto Melo vem falando há algum tempo que fui o presidente que trouxe recentemente, né? Porque ele fez a TV, 1 bilhão e 800 milhões de receita pro Corinthians, blá, 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 né? E aí, no Flow, ele fala que vai apresentar um contrato ao Core e vai ser o presidente que mais trouxe receita na história. Está atrelado a esse contrato, certo? Aí você faz o cálculo, geralmente é 5 mais 5, para ver onde encaixa os 3 bi. Pelo menos foi o que me rumorizaram. Não vou cravar, não vou colocar nada, mas disseram que a Adidas veio com uma proposta muito acima, muito estratosférica, com gatilhos e com adicionais. Então, ainda é um rumor, né? Mas que ele possivelmente deve estar apresentando ou após a votação no dia 28, né? Ou no dia do dia 28, né? Pode ser também para chegar numa bomba ainda maior, né? Que eventualmente seria essa
talvez o impacto que ele queira gerar, porque ele é um linguarudo, né? Conversa demais, mas de certa forma ele falou no Flow, deu uma aprontadinha ali, deixou todo mundo assim, sem. Muita gente não repercutiu essa fala dele, a gente tratou sobre esse tema, mas poderia ser o questão da Adidas, ok? Então vou aguardar, porque eventualmente eu não posso ficar falando valor, essas coisas, até porque tem um contrato com a Nike, né? E em tese o Corinthians não poderia estar negociando com a Nike, segundo o jornalista investigativo. Então, nesse aspecto, eu tenho que aguardar um pouquinho, porque, né, o Augusto Melo não é um cara que a gente pode, digamos assim, cravar nada, porque no dia seguinte muda tudo, né? Só que essa é a informação que eu obtive lá dentro. Beleza? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, então vamos falar rapidinho do Dorival, porque o Dorival tá aí para mudar um pouco o patamar corintiano no que tange o treinador, né? Então, vamos aguardar um pouquinho em relação ao Dorival. Vamos ter que aguardar um pouquinho em relação ao Dorival. Dorival acerta hoje depois de um jantar, depois de um café da manhã e depois de um almoço. Por isso que a thumbnail veio meio nesse sentido, porque os caras comeram pra caramba, já viraram até Masterchefs de tanta guloseima que ambos devem ter se deleitado entre ontem e hoje. Não é possível, né? O empresário, por exemplo, deve ter ganhado ali uns 2 quilinhos no mínimo nessa brincadeira e algumas picanhas também. Ok? Então vamos lá. Corinthians e Dorival se acertam e anunciam a contratação. O anúncio da contratação fica por detalhes. Que estão dizendo que o anúncio deve ficar um pouco mais para a noite, para que ele não tenha essa obrigação de assumir logo de cara, né? Então, não assumir para treinar no sábado e já entrar em campo e aí já começar já perdendo e tal. Então, ele deve estrear contra o Novo Horizontino fora de casa. Falta pouco para que Dorival Júnior seja anunciado como comandante do Corinthians. Após dias de negociação, a diretoria alvinegra e o técnico chegaram a um acordo nesta sexta-feira por um contrato até o fim de 26. Aniversariante do dia, completa 63 anos. Dorival Júnior está em Florianópolis, onde mora, e embarcará para São Paulo nas próximas horas. Ele chegará ao Corinthians junto dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Solteiro, além do preparador físico Celso de Rezende. Tem ainda mais 2 auxiliares. A negociação entre o clube e Dorival começou na última terça-feira após Tite declinar em acerto verbal com o Timão. Foi encabeçada do lado corintiano pelo diretor executivo Fábio Soldado. Ele viajou a Santa Catarina e falou pessoalmente com o treinador. Na primeira reunião realizada na casa de Dorival Júnior, o dirigente detalhou o trabalho que está sendo realizado no CT Joaquim Grava, os planos de médio a longo prazo do departamento de futebol e manifestou interesse que o treinador assumisse o projeto junto de sua comissão técnica. Na sequência, as partes passaram a tratar de questões financeiras e outros detalhes contratuais. Na madrugada de quinta para sexta, já em São Paulo, Fabinho Soldado teve uma nova rodada de negociações. A resposta positiva de Dorival veio na manhã desta sexta-feira. A data de estreia de Dorival ainda não está confirmada. O próximo jogo do Corinthians é neste domingo contra o Flamengo no Maracanã. Depois a equipe volta a campo na quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Nesta temporada, o Timão tem pela frente a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Internamente, o clube acredita ser possível conquistar um dos títulos e, por isso, foi ao mercado em busca de um nome que considerasse de grande impacto. Dorival Júnior venceu a Copa do Brasil e a Conmebol Libertadores em 22, dirigindo o Flamengo. No ano seguinte, contratado pelo São Paulo, voltou a ganhar a Copa do Brasil, até então inédita para o clube do Morumbi. O bom trabalho lhe rendeu um convite para a seleção. No comando, conseguiu 58% de aproveitamento, meus amigos. Bom, números do Dorival. A informação, inclusive, que foi passada não foi só dos auxiliares, né? Que tem o seu filho, né? Mas a grande questão fundamental é se vem mais 2 auxiliares analistas, né? 2 analistas seriam, que seria mais ou menos
a comissão técnica da seleção brasileira, né? Ele traria toda a comissão. O Corinthians já tem sua comissão fixa, né? Então, de certa forma, seriam mais dois jogadores, mais dois analistas em tese sobre essa perspectiva. Então, Dorival Júnior no comando no comando do Corinthians. Ele deve realmente estrear contra o Novo Horizontino. Vai chegar hoje à noite, não vai dar tempo, inclusive, talvez nem dê tempo da regularização do bid, já que ele não chegaria a tempo da assinatura. A assinatura fica ali por, acho que é 6 ou 7 horas da noite, para assinatura de contrato, regularização, etc. E depois protocolo junto à CBF. Então ele deve estar no Maracanã apenas para assistir o Corinthians. Bom, fim de papo, então ele vai ser treinador do Corinthians. Só um hecatombe agora vai acontecer. Muita gente estava falando que o Santos estava interessado simplesmente para criar notícias ou entrar no hype da negociação, né? Porque algumas pessoas não são setoristas do Corinthians e simplesmente querendo hypar. O Santos sequer conseguiu pagar a rescisão do Caixinha e seria um problema. O Dorival nem abriu negociações com o clube da Vila Belmiro. Apenas para ficar assim, mais ou menos entendido. Eu tive que dar uma revisitada ali no Dorival com 4-4-2, que é o feijão com arroz, né? Inclusive, meu querido Dan, deixa eu ver se o Dan colocou aqui. Referência, eu vou colocar aqui do Dan em relação as falas do Gabigol, à época, né? 2000 e entrevista, falando do Dorival. Não só ele, também temos aí o nosso queridão, o Hugo Souza, né? O Hugo Souza também tem algumas palavras para falar, mas o Gabigol, que hoje está no Cruzeiro, em 2022. Se o Dorival Júnior é um treinador arroz com feijão, treinador ok, tem batata frita, tem salada, tem lasanha, tem pudim, com sobremesa, tem de tudo no arroz com feijão. Para mim, ele é um dos melhores treinadores brasileiros que nós já temos há um bom tempo no futebol brasileiro. Se tem alguém que merece esse título, Libertadores, é ele, para coroar a trajetória, a carreira linda dele, que era o momento de auge do Dorival Júnior, né? 2 títulos. O time gostava do Dorival Júnior e queria sua permanência, mas a diretoria acabou colocando o Vitor Pereira ali como o maior alvo, né? E no final das contas, aí, digamos assim, entrou no ano que não ganhou nada, né? 7 disputas, 7 derrotas nos campeonatos. Hugo Souza também se manifestando, né? Ainda estava na negociação, né? Hugo Souza comemora retorno e se anima com Dorival Júnior. Portas estão abertas. Hugo Souza retornou ao Corinthians novamente com um papel decisivo, com 3 defesas no segundo tempo. O goleiro assegurou a importante vitória por 1-0 sobre o Racing. Sobre essa busca por um novo comandante, Hugo Souza não hesitou ao comentar a possibilidade de trabalhar com Dorival Júnior. Professor Dorival é um grande treinador, não à toa estava há pouco tempo na seleção, é um grande profissional e ser humano. Se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas. Ele virá para ajudar, vai agregar muito no nosso time. Se for ele, que venha para nos ajudar. Eu particularmente gosto do trabalho dele, pois trabalhei. Me deu uma oportunidade de estar em uma pré-lista. Decisão é do Fabinho. Se vier, que venha para nos ajudar. Bom, e claro, ele falou da sua atuação maravilhosa, né? Finalmente, goleiro no Corinthians é uma coisa que faz muita diferença. Mas é o geral, né? O Dorival Júnior, agora estão trazendo a capivara do Dorival Júnior no futebol brasileiro, né? Porque agora o grande problema é por onde... Eu, sinceramente, eu não me lembro do Ramon Dias ter uma matéria como essa. Alguém viu? Dorival só não treinou 6 times dos 20 da atual edição do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu não me lembro. Botafogo, Bragantino, Mirassol, Grêmio, Vitória e Bahia são os únicos times da atual Série A que nunca foram treinados por Dorival Júnior. Já comandou Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, os 4 grandes, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, menos o Botafogo. Inter, Juventude, menos o Grêmio. Cruzeiro e Atlético, Ceará e Fortaleza e Sport e Recife são os times que o Dorival chegou para treinar. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer em relação ao treino e óbvio. Deixa eu só acrescentar aqui o período de cada um, porque o pessoal gosta de botar os períodos, né? Flamengo 12, 13, 18 e
22, inclusive 18, ele parece que teve uma boa passagem. A Patrícia alguma coisa que eu não lembro agora dela. Patrícia? Acho que era, não sei qual é o nome da presidente lá daquela época. Ele fez uma boa passagem, mudou de presidência e ele não deu continuidade. Veio o Jorge Jesus depois também, né? O São Paulo, 17, 18, 23. Santos, 19, 9, 10. 15, 17. Vasco, 8, 9. 13. Palmeiras, apenas um ano, 14. Atlético, 10, 11. Depois veio o Cuca, né, para ser campeão com o time dele. Cruzeiro 7, Fluminense, Internacional, Fortaleza, entre outros. Pois é, meus amigos. Esse é o nosso treinador, né? Nosso treinador aí, fazendo que o pessoal trabalhe muito para eventualmente gerar ali uma chegada especial do Dorival no Corinthians. Já começa com a imprensa metendo a lasca. Deixa eu ver aqui o Arlindo. Agora é só esperar a homologação da RCE para trazer 5 reforços para ser titular e o técnico arrumar o time para disputar títulos. 5 reforços? Pô, você tá caridoso, hein? 5 reforços para titularidade? Porra, quero saber quais são os zagueiros, 2, né? O que mais? 2 volantes, né? O que mais? 2 atacantes? Não, é um atacante, né? E por aí vai. O pessoal gosta. Deixa eu ver aqui. É isso, como aquele Salazar Pilantra colocou a matéria que o Corinthians teve 3 anos consecutivos de superávit na gestão do Ilhos. Não sei se você leu a matéria. Vou trazer aqui. É porque, eventualmente, né? Todo mundo sabe que há um viés nas matérias, né? Todo mundo sabe. E ele precisava disso. Mas já vou comentar sobre a matéria das contas que deu uma o Alan tá doido para saber em relação às contas reprovadas. E eu vou lembrar para vocês o que tinha acontecido essa semana, né? Coisa que todo mundo se movimenta e entende com antecedência, mas tudo bem. Bom que acabou com a palhaçada do clickbait sobre Roberto Mancini. Você lembra ontem que eu tava dando risada, né? Os caras estavam de sacanagem, né? Roberto Mancini aqui no Corinthians. Ai, ai. Que mais? A troco do Corinthians querem saber tanto sobre as contas do Timão. O Cruzeiro deve muito mais. Boa tarde, acabou a farra? Pô, não sei. Eu vou dizer o seguinte. O que eu consegui pegar do Dorival, só pra dar uma encerrada. Patrícia Amorim, obrigado, exatamente. Não foi lá, não? Então foi quem em 18? Alguém saiu em 18. Eu não lembro quando é que foi a Patrícia, não. Não lembro, não. Eu sei que teve uma que ele saiu, tava todo mundo apaixonado. Então, 18 eu errei ali. Sobre o Dorival. Quando eu tava vendo ali os 4-3-3 que ele utiliza. 4-3-3 não, perdão. 4-3-1-2, que é o que o Ramon tava fazendo. O trabalho do Dorival e do Ramon eram muito parecidos, né? Se você for buscar na história mais recente, né? Só tem algumas características do time do Dorival que é completamente não, mas eventualmente diferentes do que eram tratados no time do Flamengo no 4-3-1-2. Primeiro que o Dorival lá utilizava 2 volantes, né? Colocava o Thiago Maia inicialmente, tem a época do Vidal, o Vidal era banco. Foi o Bandeira de Melo, né? Ah, tá. Então, o Thiago Maia era o volante consistente, mas tinha o João Gomes também. Eram 2 volantes de sustentação com o Everton Ribeiro pelo lado direito do campo, eventualmente. E o Arrasca à frente. Só que ele fazia realmente o losango certinho na parte defensiva. Os 2 atacantes faziam a pressão junto com o Arrascaeta, mas o Arrascaeta muito mais centralizado. Compactação desse meio, né? Todo mundo trabalhando centralizado, com os laterais subindo. E, de certa forma, é muito parecido com o que o Ramon tentava aplicar. O problema é que no trabalho do Ramon e no trabalho do Dorival, pelo que eu percebi, a organização que o Dorival aplicava era de um time muito mais compacto, com jogadores de boa qualidade, obviamente, mas com uma compactação muito interessante, né? Nas linhas, você percebe não haver tanto espaçamento na linha. O defeito é o mesmo, porque nos jogos do Flamengo você via uma defesa no 4-3-3, o que eu acho meio complexo, porque você vai abrir sempre, você vai perder sempre a beirada. Mas o time do Flamengo era um time muito acima nesse aspecto, né? Então, assim,
É, eu acho que a gente vai encontrar o mesmo time, ou muito próximo do time com o Dorival. Talvez com a ausência de um dos meias, seja o Bidon, seja o Carrijo, para a entrada de outro para dar consistência. Não sei se somente o posicionamento vai ser suficiente para dar essa compactação e essa marcação, essa pegada no meio-campo. Mas eu gostei da parte ofensiva do time, que era muito parecido com o Ramon, é o DNA que eu gosto. Mas uma organização que talvez eu não tenha encontrado tantas vezes no trabalho do Ramon. Mas o Dorival, caso ele consiga aplicar essa mesma organização, vamos ter um time muito mais compacto, com dificuldades pelas beiradas, e isso daí sempre preocupa. Vamos ver. Eu acho que é isso que a gente vai encontrar lá pra frente. Beleza? Então, sigamos. Boa tarde, Laécio, Caruaru, um abraço, Anderson. E aí, meu queridão, será que vem reforços? Se vier, vai no meio do ano, né? Meio do ano, calma. Reforços não podem. A janela não está aberta, só vai abrir agora em junho, durante 8 dias, depois somente em julho. Ainda tem 3 meses ainda cheios aí para o Corinthians fazer seu mercado, né? Agora é do Corinthians. Minha preocupação é o Félix. O Félix no banco, pô. Vende ele no meio da temporada e contrata outro zagueiro. Salve, salve, Jacareí, São Paulo. Salve, salve, Kleber Augusto. Grande abraço. Que cidade é essa, irmão? Eu não quero falar, porque daqui a pouco eu falo errado e o bicho vai ser trocadilho aí. Quero não. Olá, Reis. Ramiro disse que as contas do Corinthians foram reprovadas por 3-0. O que você acha disso? Vou fazer a matéria e já falamos sobre isso. Porque hoje não é possível. Eu acordei com os caras com café da manhã, acordei com almoço. A janta dos caras foi até 2 da manhã. Não é possível que os caras não ganharam um quilinho ali, né? O soldado tem que fazer uma malhação bem pesada. Paulo Moreira, salve Reis. Enfim, temos um treinador. Mas agora há pouco vimos no canal do CTC corintiano que as contas de 2024 foram reprovadas e encaminhadas para o Core. E não temos paz um dia sequer. Confere? Confere. Eu acho que é melhor falar sobre isso, depois eu falo sobre outras coisas, né? Boa tarde, contas reprovadas. Calma, vocês estão muito aperreados. Pressão total da Nike. Boa tarde, meu querido Rodrigo. Boa tarde, Vladimir. Cara, eu não sei se a Nike vai só pra constar, não sei se a Nike vai bancar o que foi apresentado não, tá? Não sei se a Nike teria capacidade de bancar o que foi apresentado. Duarte vai Corinthians. O que dizer do parecer das contas? É só pra cima dos muambos. E é isso. O da Nike eu falei logo no comecinho, tá? Quem tá curioso em relação à Nike, eu falei bem no comecinho da live, que foi o que eu recebi ontem à noite. Vamos ver. Essa semana pode acontecer uma novidade sobre isso. Aguardemos. Vamos lá. Ih, rapaz. Caraca. Bicho, mudança de planos, tá? Assim, eu vou fazer o que vocês querem em relação as contas, mas acabou de sair uma notícia aqui do Manfio, muito séria, porque eles reprovaram as contas. Então, vou trazer para vocês. Isso daqui é muito sério, certo? A auditoria aconselha a reabertura de contas anteriores. A presidência protocolou nesta quinta-feira, 25, um pedido formal para a reabertura dos balanços financeiros de exercícios anteriores. Votação das contas, inicialmente marcada para segunda, poderá ser adiada. Bomba no Corinthians. Isso não estava previsto, tá? A previsão era outra coisa. Protocolo formal para a reabertura dos balanços financeiros de exercícios anteriores. Isso aqui está respaldado, possivelmente, pelos relatórios do Eliseu Martins, maior autoridade de contabilidade do país, além do escritório Melo Advogados. Acho que era Melo Advogados, né? Que era mais ou menos nesse sentido. De análise, também de respaldo jurídico. Então, há um protocolo formal nessa noite para a reabertura das contas anteriores, o que pode impactar absolutamente
nos exercícios do Duílio Monteiro Alves. Por que isso, meus amigos? Porque hoje a gente teve uma notícia agora à tarde. Os caras estão pé da vida, viu, velho? Vai ser um negócio violento. Vamos lá. Agora que tá gostoso. Agora que está gostoso. Vamos para a primeira matéria que a gente vai comentar tudo de uma só vez. Ok? Então, vamos lá. Conselho Fiscal. Deixa eu até abrir um pouquinho aqui, né? Nossos não setoristas tratou sobre isso, né? Conselho Fiscal do Corinthians é unânime e sugere reprovação das contas da gestão Augusto Melo. O Conselho Fiscal do Corinthians decidiu por unanimidade sugerir ao Conselho de Orientação CORE a reprovação das contas do primeiro ano de gestão de Augusto Melo, conforme a apuração da do GE. GE não, é Gazeta Esportiva. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros: Haroldo José Dantas, presidente do Conselho Fiscal, Cláudio Luiz Senise, secretário do Conselho, e Paulo Schmidt Pimentel, integrante da comissão. O trio apoiou Augusto Melo nas últimas eleições, mas entendeu, após a avaliação dos números apresentados no último sábado, que há erros e inconsistências que impedem a aprovação do balanço. A comissão fiscal, após a votação interna, já tem um parecer assinado, mas que precisa ser protocolado no CORE. Até este momento, o documento ainda não foi protocolado, porque Augusto Melo e seus pares estão reunidos com o presidente do Conselho Fiscal para demover o conselho da decisão de sugerir a reprovação das contas. O grupo de conselheiros fiscais reporta diretamente ao CORE, responsável por analisar o balanço financeiro do Corinthians e enviá-lo ao Conselho Deliberativo, o órgão presidido por Romeu Tuma Júnior. O Conselho Deliberativo deve votar o balanço nesta segunda-feira, data limite para o clube aprovar ou reprovar o documento antes do envio dos órgãos federais. O documento apresentado pela diretoria no último sábado mostrou um aumento da dívida bruta em 598 milhões em apenas 12 meses. Um recorde na história do clube e que elevou a dívida bruta para o patamar de 2 bilhões e 668 bilhões. O déficit do exercício entre resultados com futebol e social ficou em 181 milhões depois de 3 anos seguidos de superávit. Uma possível reprovação do balanço financeiro do Corinthians pode motivar um novo pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, que já enfrenta outros 2 processos que solicitam sua destituição do cargo. Internamente, ainda existe um grande temor do clube ser expulso do Profut, programa do governo federal de refinanciamento das dívidas federais, por descumprimento das obrigações previstas na lei. A exclusão do programa pode refletir em um quadro insolúvel perante o mercado e por isso gera tamanha preocupação. Bom, aqui ainda, de certa forma, é uma matéria que ainda não há uma confirmação, certo? Há um parecer assinado, segundo a matéria, dizendo que as contas foram reprovadas, mas estão em reunião. E há uma informação em que o Corinthians ou a diretoria protocolou formalmente a reabertura das contas de 2020, as gestões anteriores, certo? Que deveriam ter e constar dívidas que o Corinthians nessa gestão está assumindo. Então, vai ser uma guerra política. Lembro a vocês, inclusive, o seguinte: como a gente não teve acesso aos motivos pelos quais, porque tem que ser um parecer técnico, né? Então, eles têm que analisar tecnicamente, e o Conselho Fiscal, em teoria, é mais técnico do que aquele CORE. Eles têm que apresentar um parecer para entender quais são os problemas inerentes à dívida corintiana. E, a partir de então, né, vamos ter uma análise correta. Não adianta a gente fazer... foi reprovada. Reprovada por quais motivos? Que inconsistências foram e constaram lá? Quais foram os erros do balanço que foi detectado pelo Conselho? Isso tem que ser exposto para que a gente possa, eventualmente, ter uma decisão sobre o tema. Não adianta a gente nem antecipar, nem atacar nenhum dos órgãos, esse órgão em específico, porque o CORE, para mim, é simplesmente uma palhaçada. Mas esse conselho em específico, porque, tecnicamente, salvo engano, os 3 são técnicos, né? Não são ex-presidentes nem nada, são pessoas que analisam tecnicamente o balanço, mas precisa de um relatório final. Isso a gente tem que aguardar. Se há esse protocolo feito pela gestão atual, vamos ter uma guerra política nos próximos dias. Lembro a vocês que dentro do Parque São Jorge, o Augusto Melo fez nas últimas semanas, movimentos para um cabide de empregos no aspecto político. Lembrem que o diretor-geral
Valmir Costa, que era diretor da base, ganhou, foi alçado a diretor-geral. Ele já tinha um papel dentro do quadro do Corinthians, mas, de certa forma, você abriu, talvez, mais um pequeno espaço na base. Um advogado que era da Renovação e Transparência também foi inserido na diretoria do futebol feminino. E esses movimentos políticos visavam exatamente um pouco de uma blindagem política em relação às contas corintianas do Augusto Melo. Então, obviamente que estamos falando de uma situação mais política. Eu queria ver tecnicamente o que está acontecendo, porque é óbvio que a gente tem que ter um cuidado muito claro sobre os movimentos que estão sendo feitos de forma técnica e de forma política. E eu digo mais, vai me causar muita estranheza que as contas do Pedro Silveira estarão incorretas. Vai estar muito estranho esse tipo de coisa. Então, obviamente, nós temos que aguardar o parecer técnico. Se aconteceu, e eu digo logo, se aconteceu formalmente, vai adiar tudo e o bicho vai pegar, tá? Por quê? Porque a reabertura pode causar um dano muito, mas muito sério, inclusive, não só na vai ser uma responsabilização a todos que estavam ali envolvidos nas gestões anteriores. A omissão, inclusive, pode recair em pessoas dessa gestão quando fizeram o balanço, não sei se a documentação toda foi entregue, mas as pessoas que fizeram o balanço 2023, que é de responsabilidade dessa própria gestão, que já não estão mais lá. Então é um pedido sério, tem uma análise técnica séria, respaldada por um relatório da maior autoridade, das maiores autoridades, né? Ou a maior autoridade contábil, mas está na hora de passar o Corinthians a limpo. Era para passar o Corinthians a limpo. Agora, contabilmente, eu acho que faz parte, né? Faz parte. Eu acho que a briga é essa daí. Descobrir se foi técnico ou político o movimento. Obviamente, né, que teríamos ali uma grita por parte da oposição hoje, dizendo que você aumentou 600 milhões e da situação dizendo vocês que aumentaram boa parte dessa dívida e não registraram para dizer que eram superávites. E isso pode realmente criar uma celeuma política, mas tecnicamente tem que ser resolvida pelos profissionais. E espero que isso seja resolvido logo, né? Porque, com todo respeito, a gente precisa de uma resolução sobre o andamento aí das contas corintianas. É uma bomba muito séria, porque, pelo que eu tinha ouvido, o acordo, assim, o Pedro Silveira queria derrubar, digamos assim, ir para cima, né? Ele queria ir para cima das contas anteriores. O Augusto Melo, politicamente, diz assim, calma, não faça isso, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver para aprovação, que eu preciso aprovar as contas. Se os caras definiram que vão reprovar as contas, porque assim, se há um parecer positivo, ele vai para a parte política, certo? Tecnicamente está ali, vai para a parte política. E aí você ia do técnico para o político. Então, o que o Pedro Silveira queria não ia ser feito. O Augusto ia passar, como ele fez todo esse movimento, para passar no Conselho Deliberativo e não ia, tipo assim, deve passar, talvez, com esse movimento que ele fez. E aí, como ele teve o parecer negativo logo de cara, ele pode ter jogado tudo pro alto e dizer assim, eu vou meter todo mundo nesse balaio. E o Corinthians vai cair todo mundo abraçado. E aí vai ser muito sério. Certo? Pode ser que isso aconteça. Pode ser que aconteça. Porque a reabertura de conta, tecnicamente, é muito sério. Tá? Há incorreções muito, muito grandes nesse aspecto. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Então, mudança de patamar, tá? É mudança de patamar. Muito sério. Não sei, assim, essa é a informação do Manfio, eu vou ficar aguardando aqui, porque obviamente a gente tem, lógico, né, um aguardo, tem que aguardar aqui as movimentações e as confirmações. Eu não tenho nenhuma confirmação ainda.
eu ver se o cara tá lá dentro, né? Pra ver se de noite ele me responde. Deixa eu ver se ele confirma aqui pra mim. Porque o grande X da questão é que se houve esse protocolo mesmo... Cadê? Houve o protocolo? Certo, certo, certo. Não, eu quero saber do cara que me mandou a mensagem aqui. Rapidinho. Deixa eu só mandar aqui a mensagem pra ele. Protocolo de reabertura? Reabertura? Confirma. Mandei pra ele pra ver se ele consegue lá pra mim a ideia do protocolo de reabertura, porque não estava dentro dessa perspectiva, tá? Não estava. Aí vai ser um bicho legal. Eu também acho. É complicado. É contra-ataque, pô. Isso aqui existe a chance, mas é contra-ataque. Todo mundo vai ter que fazer, né? Eu não sei se eventualmente eles poderiam judicializar essa brincadeira. Não sei. Faço a mínima ideia. O que você acha? Dele, eu só não posso colocar você aqui, bichão, porque eu gostaria de bater um papo contigo hoje à tarde, mas né, não dá. O Dorival apenas trocou de seleção. Quais as possíveis consequências? A responsabilização, né? Daqueles que fizeram incorreto os balanços. Quais balanços, né? Augusto mexendo no tabuleiro. Aliou-se aos inimigos, dando cabide de emprego e pau vai torar. É isso aí. Ele deu cabide de emprego para todo mundo. Praticamente era da renovação, né? Ele cooptou com a renovação alguns membros. E agora... Aliás, ele já vem cooptando há alguem tempo. Não me lembro... Se eu me lembro, depois da eleição, acho que foi em fevereiro, já teve membros de outras chapas que pularam fora do barco, né? Então já tem um tempinho que o Augusto Melo vem se mexendo dentro do clube para ter mais força politicamente. Por isso que eles ficaram muito calados nos últimos tempos, né? Agora é aguardar esse tipo de posicionamento. Pena que o Augusto ainda acha que politicamente vai resolver alguma coisa. Precisa desde o primeiro dia meter o louco e trancar o Duílio na cadeia. Mas não é fácil assim não, filho. É porque isso aí como é que eu posso dizer? Isso é... Como eu posso dizer? É uma questão da associação, né? A associação que tem que se mobilizar. Não é Augusto é executivo apenas, né? Você tem toda a associação para fazer toda a verificação, passar pelo poder administrativo do Corinthians para eventualmente ter qualquer tipo de movimentação. O louco seria se ele realmente tivesse feito a auditoria, né? Mas vamos ver. Deixa eu ver aqui, meu querido Deller. Independente do posicionamento político, só acho que a atual gestão demora muito para mexer as peças no tabuleiro. Jogar no contra-ataque toda hora é complicado. Eu concordo com você 100%, velho. Eu também acho... Eu, se fosse ele, seria estilo Jorge Jesus. Ataque total, vai tomar uma nas costas, vez ou outra. Ataque total e pau na máquina, bichão. Pelo amor de Deus. Não é possível. O Corinthians devia ter a obrigação do Augusto Melo, em vez de esse banana fazer questão de conchar, faz uma auditoria, abre as contas, vê se tá todo mundo certo, tá tudo errado e passa limpo, velho. Vai sujar a imagem. Dane-se sujar a imagem. O importante é que todo mundo saiba. Passou a zero o Corinthians. Aí, ó, abriu as contas, só precisou de um cara que queria trabalhar fora da política corintiana, que é o Pedro Silveira. Se o Pedro Silveira não gosta de ficar no Parque São Jorge, não gosta de conchavo, não gosta de porcaria nenhuma, gosta de trabalhar. Bastou um cara pra trabalhar lá. Já viu coisa errada, bicho. Ele quando viu as contas no final, ele disse, eu vi na entrevista que ele apresentou, tá? Ele falou o seguinte, olha, na hora que eu vi as contas, eu botei a minha equipe pra descobrir o que foi que aconteceu. E aí que ele simplesmente fez uma sindicância, né? Começou a mexer pra ver qual era o problema, que não era com ele. Ele sabia que não era com ele, ele tá trabalhando pra dar certo. E aí, faz o quê? Aí ele botou pra trabalhar. E aí, meu irmão, aí eles descobriram que o problema era mais embaixo. Agora tá na hora do Corinthians se mexer também, né? Aí as raposas não querem mexer no
na bosta do galinheiro lá, né? Aí é complicado. Terceira Guerra Mundial começou, essa bomba é a herança das gestões. Vai ter uma guerra política nesse sentido, narrativa de todo lado, né? Que é gestão passada, ninguém duvida. Só que eu já falei, eu inclusive tava falando assim, um dos piores defeitos, tá? Os maiores defeitos é a ausência de comunicação. No mundo de hoje, você tem que se comunicar e comunicar bem, acima do normal e muito claro, sem deixar rabo preso. Simplesmente o Corinthians, essa gestão, é tão ruim quanto as demais, né? Mas tendo em vista que a oposição é muito mais feroz, você tem que ter um meio de comunicação. Eu falo isso do primeiro dia, cara. Do primeiro dia ao último. Essa gestão é horrorosa na comunicação. Horrorosa, terrível, lamentável. Tem que bater de frente, porque antes era a imprensa, agora é dentro do clube. Você não fica sabendo muito pela intermediação e pouco pela gestão, né, do trabalho do Corinthians. Os técnicos tinham que estar uma vez por mês, alguma coisa nesse sentido, para tirar dúvidas, bater na imprensa em algum tipo de informação. Porque o Augusto Melo não é técnico, é simplesmente um cara que está ali na parte executiva, né? Ele é o diretor de futebol, ele que vai pro jogo de futebol, ele que fala na zona mista, um diretorzinho de futebol estatutário. Quem trabalha é os caras que sabem, pô. É o Fábio. Quem foi negociar? O Fabio Soldado, pô. Fábio Soldado que vai negociar, porque ele é executivo de futebol, foi contratado para isso. Pedro Silveira, que vai cuidar das contas do Corinthians. O Manfred, o Vinícius lá do marketing, é ele que cuida. O Cascone é a parte do jurídico. Quem trabalha mesmo são esses caras, velho. Quem trabalha são esses caras. Augusto Melo é o cara que vai pro podcast. Certo? Então não tem muito o que fazer. A gente tá batendo de frente com esses bananas aí. E o Corinthians nunca teve uma comunicação boa, né? Porque se você for lembrar o Duílio Monteiro Alves teve 2 vezes que ele apareceu no último ano de mandato, né? Acho que foi ou é fevereiro ou abril e no final do ano. Depois não apareceu mais nada também, né? Vamos ser justos. Porcaria por porcaria. Ninguém sabe se comunicar no Corinthians. Donizete, boa tarde. Alessandro Alves, boa tarde. Reis, pode esclarecer, o contrato de materiais esportivos foi com a Nike. Durante o contrato foi estipulado que a empresa brasileira assumiria os compromissos assumidos anteriormente. Seria anulável? Eu não vi o contrato, tá? Da Nike. Rapidinho, só pra quebrar um pouquinho isso aqui. Não vi o contrato da Nike, só vi a matéria da Gazeta no aspecto Nike. Óbvio que tem algumas cláusulas ali que nos deixam um pouco amarrados dentro daquele contrato. Mas com certeza eles viram possibilidades dentro das próprias cláusulas ou da distribuição ou alguma coisa que não estava sendo feito pela Nike ou eventualmente pela representação que possibilitavam a ele a ter um pouco de maleabilidade em relação ao contrato, que poderia gerar uma proposta de uma empresa de fora. Lembre-se que tem a possibilidade da Nike cobrir, né, o próprio contrato, né? Então, ele não poderia negociar. Isso não quer dizer que não seja apresentado um contrato. Por baixo dos panos, não sei. Mas que a Nike poderia cobrir, eventualmente, esse tipo de contrato. Não sei se ela vai cobrir, porque hoje em dia a Nike paga o quê? 30, vai pagar 36, no máximo, 35. Então, nessa perspectiva, não acho que ela vai conseguir cobrir o que, pelo menos, me aventaram como possibilidade, com gatilhos, entre outras coisas. Seria muito surreal. Sim, eu vi. Boa tarde, meu querido Antônio. Até que enfim acabou a novela Dorival Júnior. Reis, pra mim, a conversa com atletas já estreia pondo água no chope. Não vai ser não, pô. Não vai ter Dorival no jogo contra o Flamengo. Não, ele não vai escalar, não. Salve, meu queridão Jota. Viu que o Santos magoadinho com o Dorival, eles procuraram primeiro que o Corinthians, diferença entre time pequeno e grande. O Santos não consegue nem montar time, pô. Esquece. O Santos não tem nem como pagar. Dorival, quarta-feira. Ele pediu alto, já sabe que não fica 6 meses. Não, pô. O Dorival não pediu o que vocês estão falando, não. Pediu uma diferença a mais do que o Ramon. Um pouco acima do que o Ramon. Tá? 100, 200 pila ali dentro de toda
de toda a estrutura ali do Ramon foi a diferença. O que o Ramon tinha? 200 conto a mais. Reis, meu pai é flamenguista e tá com medo do Félix quebrar o Pedro. Mais fácil quebrar o Rascaíta que é de vidro. Velho, domingo, dependendo, quebra, viu? Dependendo, quebra. Faz ali. Boa tarde, meu queridão. Domingo vai ter uma partida complicada contra o Mulan, preocupante, mas vamos pra cima. Marcelo Tocha, um abraço, meu queridão. Boa tarde. Acertamos o técnico, a volta do Tite seria um novo erro, pela minha opinião. Denis, boa tarde. Fez uma enquete pra noite. Qual a primeira missão do Dorival? Sacar o Félix, tirar o Félix, nunca mais colocar o Félix? Eu acho que ele vai colocar o Félix. Pelo estilo de jogo, eu acho que ele vai botar o Félix. Se tiver melhor, né? Eu acho que ele poderia botar o Choca. Tá? Só acho. Vi do Pedro Ramiro. Não veio o Pepe Guardián. Salário? Não era 3 milhões. Reis, Dorival, Igor Coronado vai jogar? Vai jogar bem? Eu acho que se o Coronado for jogar, ele vai jogar no meio. Se ele for jogar, ele vai jogar exatamente onde o Everton Ribeiro jogava. Não acho que ele vai colocar o Coronado acima. Não acho. Só acho que, caso possível, o Coronado pode jogar no 4-2-3-1 dele. Santos de Neymar e Ganso eram 3 atacantes. Eu sei, cada um ele botou de um jeito diferente, mas eu tô falando da característica do nosso time. Eu acho que ele joga com o losango. Falaram que o salário é segredo, de 1.800 a 2.4, mas em sigilo. Ué, se você sabe o valor, não é sigilo, filhote. Então não tem nada de segredo. Mas é por aí. Acredito que o primeiro movimento do técnico é armar o time no 4-4-2, 4-2-2, dependendo da quantidade de volantes. Eu acho que ele vai botar 2 volantes de marcação. Sim. Ele joga no 4-2-3-1, pô. Ele não joga Não lembro dele ter colocado 4-1-4-1, não. 4-2-3-1 eu acho que é o mais natural. O São Paulo jogava assim. Tá. Valeu, irmão. Região de Ribeirão. Valeu, Marcelo. Viúva do Tite, você também acha dos 3 milhões? O Tite não receberia 3 milhões, só pra constar. Não existia isso. Salve, salve, meu queridão. Arrumou a bodega da internet aí de vez? Era o quê? Roteador? Rapaz, eu acho que é com eles, velho. Eu acho que eles têm velocidade de internet à tarde abaixo. Eu coloquei o OBS para 4 kbps. Aqui tá funcionando quase 100%. Se eu boto 4 kbps, eu acho que funciona em todo horário. Então vou ficar por ali. Eu botava em 10, né? E funcionava. Aí começou a quebrar, aí eu deixei de boa, né? Então tô funcionando no 4 kbps, vou deixar dessa forma. Manda o filho do Dorival pro São Paulo, com a ligação da Adidas. Like 224, valeu. Não é salário de 3 milhões. O Corinthians não ia pagar salário de 3 milhões em momento nenhum. Nem com o Tite, muito menos com o Dorival. Boa tarde, meu queridão. Será que o Dorival vai conseguir organizar a defesa? Ele tem que organizar o meio-campo. Não precisa. A defesa, eu já disse, não é o grande problema do Corinthians. O grande problema do Corinthians é o meio-campo e a compactação do meio-campo com o ataque. O Corinthians era muito espaçado no ataque, no meio e com a defesa também espaçada praticamente. A gente tinha essa dificuldade. E eu acho também as funções táticas dentro do time têm que ser melhoradas. As contas do Ilho, salvo engano, no Conselho Fiscal, passaram com ressalvas. E depois foram aprovadas sem ressalvas. Salvo engano. A última, pelo menos, né? Um abraço, meu querido. Quem disputa primeiro foi a notícia do Dorival. Agora é a disputa quem foi o primeiro a dar notícia. Cara, a questão do Dorival é o seguinte. O primeiro que cravou, que fechou, foi a Placar. E errou porque era o Tite. O Tite saiu, voltou o Dorival. Eu acho que, nessa perspectiva, eu acho que as pessoas têm que, né, deixar passar. Essa do Dorival, todo mundo errou, porque era o Tite que ia ser o treinador do Corinthians, né? Teve gente ali que chutou até Carille no Corinthians, né? Então, teve Mancini no Corinthians, né? Mancini e o Roberto, né? Não o Wagner. Mas teve o Roberto Mancini. Como negociação em curso. Um falando que estava trabalhando com o Dorival de um lado esquerdo e o Mancini trabalhando do lado direito. Né? Então, é esse tipo de questão. Um abraço, JB Souza.
É porque agora todo mundo é o pai da criança, né? Infelizmente tem isso na nossa. Eu acho que dessa vez muita gente errou, eu acho que é melhor sentar e ficar quieto. Eu acho que o Barrigada deve noticiar aí o erro e o acerto de quem foi o primeiro a falar, o Dorival. Duílio, Andrés e afins, não sei, eu acho que só o do Duílio. Os últimos 3, pelo menos. Geralmente são os últimos 2 ou 3. Eu acho que é isso. Tem que reabrir mesmo. Tô vendo isso no mesmo tempo no Samuca, bomba atrás de bomba. Tá lindo, bichão. O negócio tá feio, pô. A apresentação do Dorival deve ser segunda-feira. Possivelmente, pelo que eu entendo, como vai ser a movimentação do Corinthians, o Corinthians deve fechar. Ele tá sendo esperado para hoje, né? Anúncio hoje, aniversário dele, deveria ser anunciado ao final da noite a apresentação do Dorival. A apresentação não. A assinatura, né? Dorival. Amanhã ele se apresenta ao elenco e tal, aquele negócio todo. Vai ficar olhando um pouquinho e domingo vai pro Maracanã. Segunda-feira apresentado como treinador do Corinthians. Eu acho que é mais ou menos o roteiro. Que seria o lógico, né? Aí deixa o Orlando pra essa última partida. Parque São Jorge vai pegar fogo. Tá pegando fogo, vai. Agora é briga. Boa tarde, meu querido Luiz. Certeza o combinado era aprovar as contas sem abrir a caixa preta. Aí reprovaram, então bora abrir a caixa preta. Exatamente isso. Era de certa forma, o combinado. O combinado era que não houvesse esse pedido formal de reabertura das contas. Essa era a ideia. Não sei o que fez a mudança em relação às contas, a reprovação das contas. Possivelmente acabaram reprovando e o Corinthians, a diretoria pediu a reabertura formal. Cláudio, boa tarde. Tem que pegar desde o GOB. Cara, poderia pegar desde o GOB, né? Do GOB seria, mas o GOB não teria responsabilidade porque já tem tempo, né? Estamos falando de 2012, 13, 14, né? Já tem mais de 10 anos. Né? Então, para muitos ali passou, mas claro que administrativamente, olhando ali, você pode até indicar algum tipo de responsabilização, mas possivelmente tem período Andrés. O Andrés é o último ano também, não deve ter muita coisa. E Duílio. Acho que é isso. Vamos pegar o Duílio, o boi de piranha. Jean Christian, boa tarde, Reis. O que você achou da contratação do técnico Dorival? Rapaz, dentro do futebol brasileiro, você tinha técnicos estrangeiros, técnicos brasileiros. Dos 2 brasileiros, ele tentou o primeiro, tentou o segundo. E aí eu acho que dos brasileiros, ok, né? Acho que não tem muita coisa ali a falar. Espero que ele consiga, dentro da característica, jogar do jeito que jogou no Flamengo, porque eu acho que é o time que ele pegou. Talvez com algum ajuste ali, contratação ali no meio campo para um volante mais marcador, o Corinthians precisa. Só tem talvez o Rian agora, o Ranieri, Martínez e o Rian, 3 apenas, e ele usa 2, então já vai precisar dar um ajuste defensivo nessa posição, que eu achava que precisava. E agora ver se funciona. Eu acho que funciona, pô. Do jeito que eu vi jogando, é mais ou menos como o Ramon jogava. Compacto no meio, sem espaçamento, bem organizadinho, cada um com sua função. Me parece a função que o Corinthians precisava para colocar e ver se ele tem a sorte como ele teve nos últimos tempos de ser campeão, né? Se ele jogar bem ali, tranquilo, vai embora. Salve, salve, Marcos. Habemos técnicos ricos. Como é assim, rapaz? Haja dinheiros? Não é tão rico assim. Com as contas, muito difícil. Depende da votação, né, filhão? Depende da votação. O Andrés teve as contas reprovadas em 19 e não caiu, né? Depende das concertações políticas. Por isso que é complexo, né? Deixa eu ver se eu entendi. O cara arruma os balanços dos anos passados e isso aumenta a dívida e a culpa é do Augusto. Velho, é aquela coisa. É assim. Pensa de forma simples, né? É a dívida. É porque isso aí é muito a questão política. O jornalista não sabe explicar uma contabilidade, né? Então, para você explicar um aumento de dívida em tese de 600, que não é 600, a líquida está em 90, foi em 90, né? Pelo menos o nosso querido Silveira falou. Por quê? Porque você tem receitas a receber, caixa na sua mão e você estendeu a dívida. Então, as dívidas que... É como se você comprasse um imóvel, pô. Se é um imóvel de 100 pau. Se você paga um mês depois, você tem um jurinho ali básico, né? Você paga em um ano, é outros juros.
Se você paga em 10 anos, 20 anos, 35 anos, é completamente. Você está pagando 3 casas. Então é essa a dívida do Corinthians. Então o que está sendo feito? Está largando para desafogar a boca do Corinthians para ver se a gente consegue antecipar depois, né? Com um pouco mais de fôlego, pagar as dívidas corintianas e investimentos que o Corinthians precisa fazer, que é o natural. Ele estendeu várias dívidas. Veja que fizemos, por exemplo, a gente faz um acordo com a prefeitura, né? Não foi a prefeitura que não estava contável, a gente assumiu, fez um desconto lá, deu 77 milhões em 10 anos. Não é 77 milhões em 10 anos. É muito mais. Por quê? Porque vai ser atualizado em juros a dívida, né? Então, você tem uma dívida que é passada pela frente, né? Mesma coisa da dívida da Arena. Cada mês dá um aumentado, não aumentava? Toda hora que você pagava, mais aumentava um pouquinho, tem um juros embutido, dependendo da modificação de juros. Vai fazendo. Se você antecipa, o que está acontecendo? Você pagava junto a Gaviões, diminuía a dívida nominal. Antecipava, ganhava um descontinho. É assim que faz. Agora, eu acho que a gente tem uma estruturação de dívida de conhecimento de todos, como é a dívida corintiana, 64 milhões de FGTS, 29 na trabalhista. Tem um dinheiro, 800 no tributário, né? Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém quer discutir a dívida, só, né? Olhar o número final. Que é a mesma coisa que eu falo do futebol. Se ninguém olhar, se só todo mundo olhar o número final, tá ótimo para alguns, ruim para outros. Aí fica fácil. Depende. Se for para frente a reabertura, sim. Se não, vamos ver o que vai acontecer. Marcelo Jundiaí, a maior preocupação é a zaga. Eu acho que o meio campo. Se botar o meio campo, ajustar, a zaga resolve. Alguns trucou agora, sem dar cara a tapa. Reis, boa tarde. Se abrir logo 23, é melhor jogar no ventilador? Eu, se fosse eles, eu botava no ventilador, tá? Se eu sou eles, eu boto no ventilador, por que não? Né? O que ele vai perder com isso? Se eles vão eventualmente querer fazer troça, explica. Explica o que eles acharam. Só isso. Por que eu falo de comunicação? Falei isso na semana que saiu, que botaram um balanço, né? Foi semana retrasada, duas semanas atrás, não foi isso? Dia 15, foi sábado passado? Dia 19? Foi 19, né? Eu falei o seguinte, pô, segunda-feira, velho. Pega o Silveira, abre uma coletiva, live, sei lá, alguma coisa assim, e começa a destroçar, bichão. Começa a passar todo mundo na vergonha. Não vai passar, não? Então vamos limpar, vamos botar os pingos nos is disso daqui. Bota que tem um relatório técnico aqui e se não passar a reabertura, vamos judicializar essa bagaça. Vamos quebrar logo o pau. Ué, tem que ser assim, pô. É que nenhum vai resolver o problema do Corinthians, mas talvez o Augusto foi pro All-in, pô. Ele não quer nem saber. Agora eles não querem saber, pô. Reprovaram, tá dentro. Esses caras administram o clube são péssimos, esses são os que reprovaram as contas. Haroldo, sim, exatamente. A imagem do Corinthians já está. Se tivessem interessados mesmo em resolver a situação, tinham que mostrar todos os podres. Concordo com você. Se o mundo sabia da possibilidade da recomendação sobre a reprovação, por que não pediu a reabertura dos balanços antes? Demora demais. Deller, uma das coisas que, pelo menos o Pedro Silveira, na entrevista dele, tava saindo o relatório do Eliseu Martins, né? Tava saindo o relatório, não sei se saiu. Não sei se eles tinham essa perspectiva da reprovação do balanço, tá? Não sei se estava com essa perspectiva, porque eles fizeram uma movimentação muito política, não sei se eles estavam com essa preocupação. Mas vamos ver, né? Sujar a imagem do clube mais ainda? É normal, pô. Quando é que o Corinthians teve uma boa repercussão em relação à sua imagem? Você não acha que a diretoria do Corinthians não deveria se unir às organizadas sobre a punição contra as organizadas na arena? Agora tem sem dois mandos? Mas eles estão unidos. Juridicamente falando, eles vão tentar reduzir. Vai acabar reduzindo. Eu acho que vai dar uma redução ali, não na multa. Talvez a multa aumentar um pouquinho e tirar um mando, talvez. É muito menos danoso ao Corinthians. Perder o mando é muito mais danoso financeiramente, né? O Corinthians tinha mando, não sei quais são os mandos, não sei quando vão. Geralmente é o quarto jogo. É o segundo jogo é um clássico. Via de regra no Paulista,
O quarto jogo do Corinthians nos anos é um clássico. Então seria menos um clássico com torcida. Então já perde um dinheiro considerável. Eu sou muito mais da tese de aumentar a multa, sei lá, para 1 milhão e melhor, tipo assim, aumenta 1 milhão, 800 mil e você tem o seu estádio liberado. Eu acho que é mais proveitoso para o Corinthians, né? Você perde um pouco no financeiro, mas ganha depois na bilheteria. Tá? Porque perde muita receita. O Corinthians perde muita receita. Duas receitas ali são 6 milhões, né? Então você troca uma dívida pela outra. Reis, vou te dar uma visão. Augusto trouxe os inimigos para perto, mas a decisão está entre quatro. Silveira, Cascone, Augusto e Fabinho. Vejo como uma boa jogada, apesar de não gostar de conchavos. Eu também não gosto de conchavo não, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tem que ir pra cima, velho. E tem que expor mesmo. Eu botava o relatório pra dentro. Inclusive, botava em nota oficial o relatório do Eliseu Martins. Ah, meu amigo, eu botava o relatório do Eliseu Martins pra botar na cara de todo mundo, apontar pra todo mundo. Né? Deixa eu ver. Na Capela Sistina do Parque São Jorge deve estar subindo a fumacinha branca. Romeu Tumanhão deve estar chamado para ter chamado a polícia? Como assim, rapaz? Do que o Tuma? Não, ainda tá cedo, pô. Ainda é Conselho Deliberativo que decide isso. A questão é que a linha não é poder ou não se alinhar com adversários. Ele tinha que fazer isso se quiser sobreviver. Sistema político do Corinthians é uma merda. Eu falo isso o tempo todo. Esse é um sistema político que faz com que você se aproxime dos inimigos e mais, né? É um sistema que te leva a duvidar da idoneidade das pessoas. Eu não acredito em abnegados, já falo sempre isso. Você não vai se abster da sua vida durante 3 anos para não receber nada. Então é um sistema muito, muito pouco transparente. A imagem do Corinthians já está uma lama, pior não fica. Está claro que a mudança política do Corinthians, as contas não iam fechar. Um grupo ficou 16 anos no poder, quando entrou uma ala diferente, as contas não fecham. É por isso que o clube deve 2 bi. Bem dentro dessa perspectiva também. Não vai fechar, pô. Quando fechava a conta, é porque fechava com os caras. E é muito estranho como tudo fechava, né? Porque ninguém entrou com ação contra os antigos gestores e todos entraram, ou todos não, mas alguns entraram já no começo da gestão 24. Não é porque era uma novidade, é porque os caras sabiam que ia dar problema. E eles seriam, talvez, os catalisadores dos primeiros problemas que empurraram o Corinthians para chegar nas centralizações, nas definições dos seus acordos. Mas tá óbvio, pô. A conta não fechava. Para eles fechava porque são contas pro seu colega do lado, entendeu? Ó, essa conta tá assim, mas você precisa fazer isso aqui, porque precisa ser mantida aqui. Não é possível, pô. Vocês estão de brincadeira. Pra mim, o Augusto Melo é péssimo em tudo, não só isso, mais comunicação. Pô, não dá pra falar isso, né? O Augusto Melo trouxe a TV muito por ele mesmo, né? Então não dá pra falar que ele é péssimo. A negociação, ainda que esteja em suspenso por conta da Vaidbet, também não dá pra falar, ainda que temos que aguardar o inquérito policial. Aí vamos ver realmente o que aconteceu. Mas caso eventualmente ele não seja indiciado, ele também trouxe a Master, ele valorizou as placas da Brax, entre outras coisas, né? Então, de certa forma, esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. O Augusto Melo é o cara que traz a receita, ele traz a receita, e os outros fazem o resto. E ele fica no futebolzinho ali, acompanhando o futebol, etc. Que eu acho que é o que ele gosta de fazer. O máximo que ele gosta de fazer. Jean Christian Reis, acho que o Augusto deveria fazer uma auditoria geral. É tudo intriga da oposição. Vem assim. Esse problema vem desde lá de trás, dos tempos do Duílio. Eu gostei dessa frase. É de intriga da oposição. Mas nessa perspectiva também. Mas isso aqui é obrigação dele, né? É o que eu falei pra vocês. Ele tem um dever moral. E esse negócio de política, nesse negócio de auditoria, ele prometeu essa palhaçada, né? De auditoria. O Ernest Young são 8 contratos. Sendo que os 8 contratos. O estacionamento, por exemplo, é ridículo. É um dos 8, né? E tem outros, inclusive, né? Estão chegando. Então, é pouco. Teria que ser uma auditoria de verdade, né? Uma análise completa sobre cada um dos pontos, de todos
o período desde 2007 pra cá, se tivesse a documentação ainda no Corinthians. Não sei se tem. Reis concorda que tem que ir pra cima do Akindoê, mas o Augusto é mais um empresário que político. Ele tem feito um mandato mais liberal que um mandato de oposição total. Não entendi. Conceitue mandato mais liberal do que um mandato de oposição total. É o que? Ele passa pano para os demais? Possivelmente. E eu odeio esse argumento de passar pano. Vou reformular para não ter problema. Ele não vai a uma oposição frontosa para fazer passar a limpo todo o Corinthians? Neste aspecto eu concordo. Jonathan Macedo, seja bem-vindo, Dorival. A renovação é um câncer, querem o poder a todo custo. Reis, perdemos o Mancini? Perdemos, porra. Perdemos o Mancini, né? Ontem disseram que o Mancini estava com o pé no Corinthians, mentira. Mas estavam negociando com o Mancini, com o Augusto Melo de cara. Meu pai do céu, é mais fácil achar um jogador lá na Itália do que o Mancini vir pra cá. Natanael Reis, temos que exigir junto com Pedro Silveira que as contas sejam abertas, vão passar o Corinthians ali. Eu exijo que ele apresente o relatório do Eliseu Martins. Só quero saber disso. Nota oficial. O Corinthians, a diretoria atual do Corinthians apresentou um protocolo em que foi constatado irregularidades. Aqui o relatório da auditoria. Pá! Bota lá. Se é pra lascar, lasca, cai atirando, meu filhote. Cai atirando. Eis, o Augusto está tentando arrumar a casa primeiro e trazer gente pro lado dele. Política é grupo e maioria, o Augusto tem imensa maioria dos sócios. A mudança está lenta e não rápida. Eu sei, mas não tem essa não, velho. Ele tem que ser mais firme nessa brincadeira. Eu sei esse negócio de brincadinha do lado, com todo respeito, não dá. Ei, se quem trabalha são esses caras, por que não separar o social do futebol? Seria um sonho a SAF. Eu concordo com você, meu filhote. É a SAF que tem que ser no Corinthians, obviamente, né? O problema é que ninguém quer a SAF. Nem o Augusto, nem o Tuma, né? A torcida organizada, alguns sócios também não gostam. SAF no Corinthians é palavrão. Ninguém sabe o que é SAF no Corinthians. Os caras só pensam que SAF é vender. Reis, para abrir as contas antigas precisa de aprovação de quem? Eu acho que do próprio conselho. O time precisando de... Até porque o Core vai ser responsabilizado se tiver algum problema, né? Se eles tiveram conhecimento, sabiam. Tem que saber se a galera sabia. Tem que botar a responsabilização, artigo 99. Reinaldo Rodrigues, o time precisando de reforço faz tempo, ataque e zaga e não trouxeram. Não tem dinheiro, filhote. Vai vender essa galera aí que tiver e depois bota um reforço. Augusto não vai arrumar nada, é outro político que está interessado em se salvar. Essa estratégia de políticos opositores não é nada menos do que uma tentativa de se salvar. Concordo que ele está tentando se salvar, como todos os outros, político é assim mesmo. Mas a questão é o seguinte: Augusto Melo não arrumar nada, você pode falar do Augusto Melo. Eu acho que os demais estão tentando arrumar, mas infelizmente a própria política impede. A política corrói, né? Então é isso. Reis, o árbitro do jogo do Varmengo será o Klaus ou o Daronco. Espero que nenhum dos dois, porque se for o Klaus a gente tá lascado e o Daronco, né? O Daronco já apitou uma cacetada de jogos do Corinthians, velho. Eu acho que nem pode. Se for, acabou também o jogo. Nem entra em campo, bota sub-20. O Augusto deveria ter jogado tudo o que foi da renovação no ventilador e que todos os ex-presidentes estivessem presos em Barueri, São Paulo. Um abraço, velho. Não dá pra você apontar que deveria estar preso, mas obviamente uma análise sobre as contas corintianas, né? Vamos ser sinceros. Tem que fazer... Como é que se diz? Tem que fazer uma passada limpo do Corinthians. O que tá faltando, o que não tá? O Pedro Silveira não queria assumir as contas de 23. Colocaram as contas para 24, assumir tudo. O acordo era passar as contas assumindo a responsabilidade dos erros de 23. Não assumiram. Então ele pediu a abertura de 23. Essa era a ideia que me passaram. Agora vou ver se o cara mandou aqui. Peraí. Deixa eu ver se o maldito me respondeu. Maledeto? Cadê tu? Que isso, gente? Ah, tá. Que susto, meu filho. Né, ele agora que me respondeu. Me respondeu há 20 minutos.
Depois eu vou ver se ele tá sabendo alguma coisa. Reis, o que você acha do Raniel ser efetivado de vez na zaga? A gente perde um volante. O zagueiro, a linha de zaga não era problema. Vou repetir. É só assistir os últimos jogos, os gols que a gente toma. Não era necessariamente a linha de zaga. Nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem o miolo. O problema sempre foi o meio-campo. E acho que o Dorival vai resolver esse momento para dar uma estabilidade defensiva. Quando a zaga é muito exposta, geralmente você tem um problema estrutural defensivo. É o problema que o Ramon enfrentava. O Corinthians, e aí vai assistir, vai. Eu fiz o gol que a gente tomou com o Sport, dá uma olhada. Que vocês culparam, uma galera culpou a zaga pelo gol sofrido. Vai ver quem é que realmente teve problemas ali. Os gols do Palmeiras, os gols do Fluminense. Vieram de onde? Não vieram da linha de zaga. Ninguém falhou necessariamente nos seus posicionamentos. A linha de zaga estava certinha. Quem falhou estava no meio. Seja para pressão da bola ou posicionamento. Nunca mais coloco o Félix. Boa tarde, meu querido Geraldo. Finalmente temos um grande técnico. Espero que sim. Contas reprovadas porque não são da renovação. Caso fosse, não tinha nem questionamentos. Até teve, só que depois eles aprovaram sem ressalvas. Se você for olhar as contas do Duílio, cheio de... Os relatórios botam 6 apontamentos. 7 apontamentos. O 7º é que não deu tempo de analisar todos os contratos. Detalhadamente, certo? Vários apontamentozinhos ali, colocaram com ressalvas, com muito cuidado. Aí o Conselho Deliberativo votou sem ressalvas. Por quê? Ninguém sabe. Politicamente, eles eram muito fortes, né? Então, de certa forma, passa muito sobre isso. Alguma ideia de quando o Dorival assina? Possivelmente hoje à noite e deve ser apresentado na segunda-feira. Pelo menos é a minha expectativa. Quando as coisas não acontecerem, o elenco não corresponder, vai ficar na conta de quem? Do Augusto Melo. Porque ele que é se ele montou o elenco e ele contratou o técnico, vai ficar na mão de quem é o diretor, né? Do geral. Por óbvio, né? Uma coisa é você tem que separar as coisas. Você tem que separar da parte estrutural e outra você tem que indicar quem é a responsabilidade de quem. Quem montou o elenco? O Augusto Melo, junto com a diretoria, durante esses 2 anos. Se não der certo, é culpa deles, por óbvio, né? Me parece ser óbvio nesse aspecto. Agora, nesse período de tantos problemas que o Corinthians teve nesses 2 anos, a gente foi campeão já, né? Quebrou um pouco desse estigma. Agora é dar seguimento, né? É dar seguimento e tentar ser campeão de novo. A torcida é ser campeão. Eu iria propor uma troca com o Atlético Mineiro, Félix pelo Lianco. Você é maluco? Você assistiu o Lianco, velho? Sério mesmo? Você assistiu o Lianco? O Lianco é horroroso. O pessoal do Atlético Mineiro lá tá puto da vida porque o Félix, pelo menos, entra com a voadora, né? No chão. O Lianco geralmente é expulso por discussão, via de regra, né? Diz que é louco, cara. Louco. Psicopático. Mas, né? Sem o expulso, sempre tem confusão. Não queria o Lianco aqui, não. Faz outra troca. Reis, o Flamengo também tinha os podres, mas o Bandeira não jogou mais no ventilador. Ele simplesmente foi lá e resolveu. Jovem, lá é muito diferente do que, pelo menos no Flamengo, tinha alternância. A briga lá é outra coisa. Aqui não, aqui é uma dominância. E a dominância quer retorno o mais rápido possível, inclusive dentro do próprio mandato. Então, na minha concepção, tem coisas que não são compatíveis com o que era no Flamengo, com o que era no Corinthians. Para mim, são coisas distintas. Você tem que extirpar quem fez o que fez no Corinthians. No Flamengo, não extirparam o problema deles. Certo? Cada um pensa de uma forma. O Corinthians tinha que expor, responsabilizar, punir, expulsar, não sei, suspender, faz qualquer coisa. Mas tinha que simplesmente dar fim. Segundo minhas fontes que estava atrás por porta na reunião, salário 1 milhão, só do Dorival. Dorival Júnior vai ter pulso para não escalar os medalhões? Não sei, a gente vai descobrir isso lá na frente, né? Eu prefiro que ele escale os medalhões e
potencialize. Uma coisa, porque assim, o Ramon também não tirava os medalhões e o pessoal queria ficar. O Tite sempre foi um treinador que sempre manteve os medalhões. Se fosse por isso, né? Então, nessa perspectiva, todos os treinadores que estivessem passando pelo Corinthians teriam essa postura. O que você tem que esperar do treinador é que haja potencialização e não depreciação do que já está ruim. Não vejo essa parte como uma situação em específico. Reis, esse técnico que está como interino tem que ser demitido ontem. Ele deixou o Memphis, que estava estafado em campo. Ele fez 2 substituições aos 88 e não colocou mais uma vez o Hector. Concordo com você. Não sei porque ele manteve o Memphis até lá. A única vantagem, até porque o Hector é um jogador que poderia fazer um pivô, segurar a bola, receber uma falta, completamente diferente. A única vantagem desse treinador que foi contratado a peso de ouro, despertando muitas suspeitas sobre a lisura dessa diretoria, é que ele é um banana e não vai atrapalhar tanto como seria o Tite. Você acha que a gente contrataria que treinador a peso de banana? Só para uma pergunta, Luiz. Qual é o treinador que você acha que você ia contratar a peso de banana? Porque a peso de ouro todos são. Eu só queria saber qual o treinador. Vou contratar o... Quem é que vocês queriam? O Mantini. Você acha que eles iam vir com um salário brasileiro? Vocês queriam contratar o Castro. Vocês acham que vinham com um salário o quê? De time da Série B. Deixa eu ver quem é que o pessoal tava querendo aí. O Milito. Milito baratíssimo. Com certeza ele estava disposto a receber 200 mil reais por treinar o Corinthians. Vocês estão de brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Acho que será o 4-2-3-1. Não acho que tenha característica. A gente não tem nem um atacante de referência. E Yuri não é um atacante de referência. Também acho. Olha o currículo de cada um. Jefferson Moraes. Boa tarde, meu querido. Eu gostei da contratação do Dorival, pois sempre falei que o Timão teria que jogar no 4-3-2-1. Era a melhor formação pelo elenco que tem. 4-3-2-1? Rapaz. Quem é os caras que vão ficar atrás do atacante? Quem é o atacante de referência? Só pra eu saber. Vai Corinthians, Dorival, vai dar certo. Dorival não joga no 4-1-4-1. Valeu. Valeu. Agora entendi. Faz sentido. Pra você faz sentido. Esse Dorival não vai aguentar a pressão, vai jogar a toalha. Vai jogar a toalha? Meu pai do céu, por quê? Eu acho que você é São Paulino, viu, Reinaldo? Tô vendo, viu? Sobre o Dorival, torcer para dar certo, mais nada a dizer. Top demais a capa da live, Dorival e Valvinho tomando café. Eu vi, cara, adorei a fotinha. Eu disse, não, essa fotinha. Eu ia colocar uma foto adicional, né? Porque eles tava no churrasco, né? Churrasco não, tava no almoço. Eu ia botar um churrasquinho ali também. Mas, né? Sensacional. Conselho Fiscal do Corinthians reprovou por 3-0 as contas. O parecer deve ser entregue ao Core. Conselho, já vi. Só que ainda não está sacramentado. Pelo menos por enquanto. Reabertura de contas. Deixa eu ver como é que tá isso daqui. Deixa eu ver. Eu faria um negócio aqui, tá? Eu faria uma loucura. O pessoal tá ali comentando dentro do X pra mim aqui, mas vai vendo. Corinthians não pode jogar no 4-3-3. O Dorival faz defensivamente. Fez no Flamengo. Não sei se ele consegue. Eles têm que contratar sim zagueiro, pois não é só taticamente que tem que melhorar, mas tecnicamente também. Não duvido. Tira o Félix e contrata outro. Vende, né? Porque você não vai ficar com o Félix no banco. Agora tem que cobrar o Dorival desde o primeiro jogo. Afinal, salário alto. O Ramon também. Vocês estavam cobrando no primeiro jogo, não é isso? Todo treinador que vem pro Corinthians tem que ser cobrado, filhão. Vocês acham que os outros vieram ao Corinthians? Você acha que o Tite não seria cobrado desde o primeiro jogo? O Tite também receberia um salário alto. O Ramon recebia um salário alto. Quem foram os outros treinadores aí? O Lucha até que não recebia um salário alto, mas tem-se um motivo. O Mano Menezes também recebia um salário alto. Não vi ninguém ficar de pitizinho quando ele saiu, né? Veja quanto que a gente teve que pagar pra ele depois. A multa. Antônio não tinha salário alto, não. Era mais baixo do que o Lucha. Pikachu, boa tarde, tamo junto. Aí, ó. Se a gente for pro salário baixo, contrata o Antônio de volta, pô. Fala, meu querido.
Tudo bem? Tá mais cabeludo do que nunca. Que isso, jovem? Muito boa tarde. Como é que eu tô cabeludo? Só se for na barba, né? O que você vê pra esse time na mão do Doriva? Jogar no 4-3-1-2 padrão do Corinthians, do Dias. Um pouco mais compacto, com dois volantes de sustentação, como o Dias tentou fazer e abandonou, não sei porquê, do que ter dois meias e um volante como o Lázaro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Dorival só pensa em comida, vai querer ficar em Santa Catarina. Pra mim já estava claro que seria o Dorival, nunca botei fé na volta do Tite. Ah, mas o Tite já estava fechado, ele deu uma ansiedade, só quero ver se ele vai estar ansioso para ir pro Mundial, né? Se ele for pro Mundial, que se lasque o Tite, hein? Queria tanto que o Dorival dirigisse o time domingo, porque esse projeto de treinador do Sub-20 não dá não. Ah, meu amigo, eu também, mas só que não vai adiantar nada. Você acha que ele treina domingo, sábado é o treino tático. Vai resolver o quê? Vai ajustar um pouco o time e tal. Mas fora isso, nada demais, pô. Vai deixar do jeito que vai. Agora, se o Orlando botar 3 atacantes, vai dar. Se alguém já teve dificuldades com os jogadores do Flamengo. Do Flamengo não, do Racing, com jogadores a menos no meio-campo, né? Vai vendo se ele vai botar o Romero de novo. Fabinho colocou a imprensa, Bruno César no bolso. Bruno César, chuta. Ah, sim. Luiz Cláudio, boa tarde. Quem são os membros desse conselho? Aposto que tem vários da turma da renovação. Eu acho que não. Foram apoios ali. Eu não sei quais são as chapas, tá? Mas disseram que apoiaram na eleição. Não quer dizer nada. Porque apoio na eleição, o pessoal vira as costas na hora que não tem seus carguinhos, né? Então, a gente vê isso lá na frente. Vamos saber de que chapa que eles são. Mesmo assim, independentemente, a gente tem que saber os motivos pelos quais eles rejeitaram. Eu acho que o problema não é a rejeição, é os motivos pelos quais houve a rejeição. É só isso. A gente tem que entender, né? Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente fica no ataque sem o embasamento, fica um ataque de histeria. Eu não sou a favor do ataque de histeria, eu sou a favor de apresentar tecnicamente o que estava de errado, entendeu? Já falei, bichão, a bomba do Augusto possivelmente, tá? É um rumor que tá rolando. O cara falou ali sobre essa questão da mudança de patrocínio do fornecedor, tá? Essa semana. Não sei se ele vai fazer durante a semana ou agora que ele tá pedindo a mudança, né? Pode haver a mudança aí da votação. A gente tem que ser bem claro, né? Se tiver a mudança da votação, pode ser que essa semana ele já meta isso daí para girar ali ganhar um poder maior, né? Já ouvi falar em dívida caducar para quem roubou a mais de... Rapaz, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que o que a gente pode encontrar ali são erros contábeis, né? Você tem que guardar o negócio ali 10 anos, alguns 10 anos, alguns 5. Né? Vamos ver o que vai acontecer, pô. A gente não sabe o que tem lá dentro. Eu não posso fazer presunção de nada. Eu só queria que eles mostrassem os balanços que eles queriam derrubar. O que eles encontraram. Eu tô muito curioso para saber o relatório final do Eliseu Martins. Cheguei bem na hora. Você tá falando da reabertura de contas, aquelas de 23 que apareceu na gestão, 24. Eu acho que nem pode ser até uma abertura maior, pô. Ele falou nos últimos anos das gestões, né? Então, eu não faço a mínima ideia. Deixa eu ver. Não falou ninguém lá, só me falaram desde ontem essa era a preocupação. Tá. Ele não foi lá ontem não, hoje não. Sacanagem, velho. Agora que teve as bombas, o cara não tá lá. Primeiro reforço do Dorival, ele vai pedir o Wellington Rato. O Wellington Rato tá onde? Tá em algum canto, né? Tá no Nordeste, né? Faço a mínima ideia. Mas não vem. Já que Orlando não vai dirigir o Timão domingo, ele tinha que escalar o Félix em protesto. Assim, eu acho que protestar com o Félix Torres, já que ele não vai treinar, né? Que você tá falando o Dorival, né? Eu acho que o time do Flamengo é que não vai querer o Félix Torres dentro de campo, né? Eles vão protestar contra o Félix Torres, né? Com medo de alguém se machucar. Eu acho que é o grande problema.
Tem que pegar o que tem de errado nas coisas, mandar pra jornalista de São Paulo e ver o que dá. Rapaz, eu faria isso. Eu ficava quieto, mandava pra todo mundo. Deixava o troço na mão. Paulo Sérgio Reis, o Augusto pode pedir a reabertura se tiver provas de balanço da gestão passada se constatar erro ou má fé. O Duílio é responsabilizado e ele tem que pedir da gestão passada e assim sucessivamente. Eu acho que eles têm já essa comprovação. Exatamente por isso que eles usaram um escritório de advocacia e também o relatório de contabilidade. Eu acho que eles se cercaram documentalmente das irregularidades que eles verificaram na documentação de 2023. E aí não sei se eventualmente 2022, não sei se isso impacta em 2021. E aí não sei, pô. Eu não sei como é que contabilmente isso possa ser feito. Eu acho que não vai tão longe, não sei, né? Mas eventualmente ele já tem essa documentação, tá? Só vai até o Duílio, duvido ir muito além também. Acho que para em Duílio. Ninguém vai atrás do Andrés, não, gente. Vocês acham que alguém vai atrás de Andrés Sanches, dono do Corinthians? Bota as contas abertas na TV, conta tudo. Boa tarde, tudo bem? Filhão, tudo bem? Gostei do Dorival. Fala, Marcelo. Arantes do Nascimento. Se fizer esse meio campo, pode que temos jogar, coisas boas virão. Me lembrou Augusto Melo falando, né? Quantas contas reprovados, abre a caixa de Pandora, muitos algemados. Rapaz, seria lindo essa bagunça no Corinthians. Eu gostaria, tá? Vou ser sincero. Quero bagunça assim. Quero que tudo fique aberto para que a gente possa passar 2026, no próximo mandato, um pouquinho mais tranquilo. Ele precisa tá domingo, mano. Se não vamos tomar uma sacolada. Ele precisa escalar e armar o time para domingo. Não estará domingo. Ele não quer perder pro Flamengo no primeiro jogo com o Corinthians. Dorival foi covarde, ele demorou a fechar para não enfrentar o Flamengo. Na minha opinião, ele começou sua trajetória no Corinthians de maneira errada. Velho, aquela coisa, no mundo de hoje, você quer o quê? Que seus números sempre sejam positivos. É o que é a fiel, como o pessoal fala, fiel FIFA. Não tem fiel FIFA? Pois é. Então, você tem a perspectiva de já começar jogando fora de casa, com um dia de treinamento contra o Flamengo, que tem o Felipe Luiz desde o ano passado. Então você já começa com muitas desvantagens num time que você precisa organizar e ter tempo de trabalho. No meio de semana você joga praticamente em casa, que é contra o Novo Horizontino. Então ele na perspectiva dele, eu entendo ele falando assim, olha, só apresentado segunda-feira e começo numa decisão que é contra o Novo Horizontino, fora de casa, mas que eu possa ali dar uma trabalhada um pouco melhor, dar uma verificada um pouco melhor no elenco, essas coisas todas, nas opções, dar um palpite aqui e ali, mas segunda-feira eu começo. Para ele, né? Para ele, não para o Corinthians, é melhor, né? Mas muitos treinadores chegavam, já aconteceu com o Luxemburgo, eu acho que o Luxemburgo chegou no dia 1º de maio, ou assinou 1º de maio, e já jogou contra o Independente Del Valle no dia seguinte, um negócio desse, e perdeu, né? Então, criou uma própria pressão para ele mesmo, né? Talvez ele não tivesse essa necessidade e ele criou uma pressão para ele. Então, nessa avalanche que é o Corinthians, você tem que também ter a experiência de entrar na boa e talvez se você entrar já começar dentro do furacão, para ele não seja tão proveitoso. Para ele. Tô falando não pra gente, mas para ele. Também acho que precisava de um treinador bom para jogar contra o Flamengo. Pedro Silveira falou, para o bem do Corinthians não vamos abrir, mas os caras não se ajudam, agora tem que reabrir. É isso aí, o Pedro Silveira disse, ó, que não ia... Eu tô me cercando do que o Pedro Silveira falou, tá? Porque eu tive essa informação também. Não iam abrir as contas para passar, tá? Porque politicamente era melhor não abrir conta para passar. O Augusto queria dessa forma. Tá? Então, nessa perspectiva, né? Quando eles rejeitaram, eles vão abrir as contas. É isso, tá? Acho que as chances do Dorival ir para o domingo são mínimas. Ele já é quase definido que ele não vai domingo. Quanto tempo foi o castigo das organizadas? As organizadas estão impedidas pela Federação Paulista de irem a jogos
até o final do ano. Tá? Esse é o castigo das organizadas. Reis, caso Augusto Melo apresente um patrocínio com valor absurdo que chegue no total, isso garantiria ele até o final do mandato? Aí depende lá de dentro, né, bichão? Depende. Se tiver tudo certinho dentro dos contratos, ele ganha uma força. Ai, caramba. Cair. Dá pra ir, bem. Negócio horroroso. O que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Caí? Voltei. Não sei porquê. Eventualmente tem essa loucurazinha aqui de cair e voltar, tá? Não faço a mínima ideia. Voltei, fui de Vasco, fui de Santos. Voltei? Ah, então show de bola. Vamos lá. Sei por que acontece isso não. Uma vez ou outra dá uma pipocada pra baixo aqui, deu uma zerada. 1h30, não tô nem aí. Vamos lá. Se eu voltei, voltei. Né? Caí igual o Mundial. Igual ao Mundial. É igual o Palmeiras, pô. Deixa eu ver aqui. Técnico covarde. Aí, essa é a pressão que ele vai sofrer. Vai ter que ganhar do. Vai ter que ganhar do Novo Horizontino, fora de casa, pra começar bem. Tomara que o Dorival equilibre e organize o time pra ver se dá pra jogar como. Parar de jogar como catado? Com certeza. Mano, dá pra ganhar lá até com Orlando. Parem de viajar. Eu também acho que o pessoal tá com medo danado do Flamengo, tá? Eu só não espero que o Orlando venha com 4-3-3. Porque se vier 4-3-3, o bicho vai pegar feio. Vai ser feio, né? Vai ser muito feio a gente jogar com 4-3-3 defendendo, né? Eu acho meio difícil. Dorival ia fazer de diferente no time. Ah, em 2 dias pra trabalhar não faz nem sentido. O Dorival nem seriam 2 dias, né? Seria só amanhã. Porque hoje hoje é regenerativo, pô. Hoje os caras não treinam. Quem treina é reserva. Quem joga menos que 45 minutos ou os reservas que treinam hoje. Os titulares ficam no regenerativo, ou seja, não vão a campo. Boa tarde. Será que abrir a caixa de Pandora teremos até setoristas algemados? Aí não sei. Aí já não é comigo, irmão. Aí é algo um pouco maior, né? Aí é um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. O cara nem tempo de treinar, vai sentar no banco, porra, normal. E o pedido de reabertura do balanço dos exercícios anteriores, o que você acha que vai virar? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar até que consequências o pessoal quer tomar em relação às contas, né? Vamos ser sinceros que abertura de contas, não sei qual é a consequência política e muito menos a consequência jurídica que pode ser colocada nesse aspecto, né? Não sei o que eles estão dispostos a fazer por conta das reaberturas dos últimos anos, né? Queria entender, deixa clube com 2 bilhões, até aí tudo aprovado. Agora, dívida limpa total, o tal marco zero exposto, 2,5, porque aumentou. Agora reprovado. Podia, meu amigo, podia. Antes podia. Agora não pode. Pelo amor de Deus. Agora não pode. Por quê? Porque quando vai escancarar o que todo mundo fez, não pode mostrar escancarar o que todo mundo fez. Se você assumir, você vai cair. Se você não assumir, você vai cair do mesmo jeito. Então não tem muito o que fazer, não. Tem que ir pra cima mesmo. Tem que ir pra cima. Já era pra ter feito isso, mas esse negócio de política é uma bosta. Uma hora as narrativas e tentativa de esconder as contas caem por terra. Agora quero ver os abnegados do Core e Conselho segurar o rojão. Sigo observando. Eu também quero só ver. Eu iria com tudo. Esse Pedro é foda, melhor para o Corinthians. Eu espero que o Pedro continue fora da política. Eu vou remodelar, tá? Não quero mais o Pedro dentro do Corinthians. Continue metendo o pau de fora, meu amigo. É melhor. O escritório é Reis e Reis. Não, não é isso, não. Que isso, é o Melo, rapaz. O Reis e Reis ainda não recebi. Por isso que eu entrei no RCE, pô. Você tá de brincadeira, meu menino? Tem que entrar contra o Corinthians, né? Pra ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Não, o RCE não, mas o Curi já falou que as contas do Corinthians vão dar problema. O Curi vai falar que vai dar problema, né? Não sei o que vai acontecer no Corinthians. Sinceramente, faço a mínima ideia. Aí, saiu o resumo aqui, ó. Saiu o resumo da desaprovação das contas, tá? Eu vou dar uma olhada nisso mais tarde, deixa eu ver.
Tá aqui o resumo dos 12 motivos alegados pelo Conselho Fiscal pela reprovação. Vamos para lá. Aumento das despesas financeiras ultrapassando o valor orçado, configurando grave desrespeito ao orçamento aprovado, infração, estatuto. Tecnicamente correto, né? Ausência das demonstrações financeiras. Estranho. Que eu lembre, os caras botaram 57 páginas. Mas vamos lá. Não se adotou normas de organização de pastas contendo as despesas administrativas superiores a 5 salários mínimos, com 3 orçamentos, infringindo o artigo 19. Isso aí eu acho que o Core já tinha falado. Alguma coisa parecida. Várias falhas administrativas e falta de controle nas áreas de compras. Ofícios não respondidos. Oxi, ofícios não respondidos? Sei não, viu, velho? Esse negócio aqui tá meio esquisito, viu? Ausência de revisão do orçamento na metade do ano. Deficiência no sistema operacional financeiro apontando divergências entre o relatório financeiro e o contábil do clube. Ausência de publicações dos balanços mensais. Isso aí realmente não teve. Ausência de acompanhamento mensal regular de auditoria independente durante o ano de 24. Isso aí não posso dizer. Aumento do endividamento. Descumprimento da regra do Profut. Demora no envio das demonstrações. Porra, sinceramente, viu? Deixa eu ver aqui, viu? Vou te dizer, viu? Vou te dizer. O negócio aqui, essas linhas aqui, vou te dizer, viu? É complicado. É complicado. Deixa eu só ver aqui, viu? Vamos lá, vamos seguir. No geral, nada muito grave. No geral, a única coisa que eventualmente eu coloquei aqui, que eu entendo que é mais ou menos algo razoavelmente grave aqui, são dois, grave assim, que são de alerta, para mim, é o número 1, aumento das despesas financeiras, ultrapassando o valor orçado. Eu quero saber se esses aumentos são aquilo que foi demonstrado dos 13%, 14%, 13%. Acho relevante verificar esse tipo de conduta. Mas aí é entre o valor orçado e o que aconteceu. Obviamente que quando você também não tem uma fiscalização anual, tem que fazer uma fiscalização anual. Acho que é interessante também. Aumento de endividamento. Tem que ver, eventualmente, como isso foi precedido, né, desse endividamento. E, por fim, o descumprimento da regra do Profut. Ele não indica qual é a regra do Profut. Então, são esses pontos ali que eu levaria em consideração para, eventualmente, ali a gente ter qualquer tipo de análise sobre o tema. De âmbito geral, pastas, essas coisas, já aconteciam nos relatórios anteriores. Então, eu acharia que é bem por aí o grande problema do Corinthians. Quem mais? Vocês ainda estão aí? Não sei nem se vocês estão aí. Vou dar pronto. Acho que é isso aí. Aumento ativo ou passivo? Não sei, pô. Não faço a mínima ideia. Simplesmente não há uma explicação descritiva nesse sentido, né? Mas vamos aguardar esse ponto fundamental. Reis, boa tarde. Sul-Americana tá show de horror. Sei que não estamos lá, aquelas coisas, mas vendo os times estão disputando esse daí. Pô, o óbvio era a gente passar na Sul-Americana, né, irmão? Né? O óbvio é passar na Sul-Americana. A grande questão é se vai conseguir. Aí é outros 500. Era 700, agora 500 e pouco o aumento da dívida. Na verdade, o aumento da dívida, a líquida, né, é de 90 milhões. O resto é assumir as dívidas, os juros, entre outras coisas da gestão. Então, não consta que houveram bloqueios que fizeram... cara, não sei, cara. Eu, com todo respeito aos 12 itens... Achei algumas que me chamam a atenção, sim, que eu gostaria, né? Mas, de forma geral, nada demais, né? Nada demais. Absolutamente nada demais, assim. Algumas chamam a atenção que bate um alerta, mas eu precisaria da documentação para saber, né? Simplesmente não tem o que fazer. Galerinha, hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo, porque de noite a gente está de volta com a repercussão sobre esse relatório, sobre o pedido aí, ver os desdobramentos. Mais tarde estamos de volta. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativando a notificação. Corinthians já tem os nossos gordinhos ali, com milões, e à noite a gente vai dar sequência sobre isso. Beleza?
Forte abraço a todos, fiquem com Deus.